E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Estou um pouco em falta com vocês, né? Pelo menos com relação aos vídeos longos, né? Eu tenho postado mais imagens, mais algumas frases sobre metodologia, algumas dicas assim, e vídeos curtos, né? Vídeos longos eu tenho ficado um pouco a dever. Esse final de ano foi meio trabalhoso para mim aqui na USP, eu fiquei meio absorvido e acabei não podendo fazer vídeos longos que me dão um pouco mais de trabalho do que essas outras coisas que eu falei, né? Seja aqui no YouTube, seja no Instagram, e Facebook, outras mídias que eu uso também. Mas vamos continuar agora com os vídeos longos hoje. E hoje eu vou continuar com aquele resgate dos meus videozinhos antigos, que tem bom conteúdo, mas ficam meio escondidos. O meu canal já tem 10 anos e mais de 700 vídeos, então coisa muito antiguinha fica meio escondido lá. Às vezes as pessoas não têm, o pessoal mais recente aqui no meu canal não tem acesso a esses conteúdos, então eu faço uma reciclagem, né, desses vídeos antiguinhos. Então hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nado peito, mais especificamente sobre a pernada do nado peito, né? Então nós já estamos falando de um nadador que não é exatamente um novato, ele já tem provavelmente os nados alternados, e o professor está começando a trabalhar os nados simultâneos, e um dos nados simultâneos é exatamente o nado peito. O professor começa a trabalhar as partes e começa a trabalhar a pernada do nado peito. Primeira coisa que eu gostaria de falar sobre a pernada do nado peito é que ela atingir a sua plenitude de eficiência propulsiva leva um certo tempo, viu, gente? No começo, a pernada do nado peito é uma pernada complexa, ela não é uma perna simples. O nadador leva um tempo para acertar essa coisa de flexão dos joelhos, abertura dos pés, né? Essa simetria, um pé para um lado, outro pé para o outro, não é uma tesourada, é uma pernada simétrica. E principalmente a dorsiflexão dos pés. Dorsiflexão dos pés, essa pernada do nado peito é praticamente o único momento da natação que o nadador faz dorsiflexão dos pés, né? O pé está sempre em flexão plantar na natação, sempre aquele pé de bailarina que a gente fala, né? Aquele pé em ponta. O único momento em que o nadador faz uma dorsiflexão, faz aquela flexão dorsal, na encaixada dessa pernada do peito. Então é um movimento que o nadador demora um certo tempo, seja ele jovem, mas principalmente adultos, levam um tempo para encaixar essa posição. Então essa pernada leva um tempo para ganhar a eficiência propulsiva que ela precisa ter. Lembrando que o nado peito é o único nado em que a eficiência propulsiva das pernas supera o braço, né? Crawl, costas e borboleta é mais braço do que perna. O peito é o único nado que é mais perna do que braço. Mas esse mais perna do que braço leva um tempo para se estabelecer, porque a eficiência propulsiva da pernada leva um tempo para se estabelecer, porque ela não é uma pernada simples, não. Até conquistar esse posicionamento correto, o ritmo correto, flexão devagarzinho, empurre potente, né? Não é só empurrar e juntar, né? Então o nadador de peito leva um certo tempo para acertar essa coisa toda. Então, seja nos exercícios só de pernada, por exemplo, com prancha, seja em exercícios do nado peito completo, a pernada leva um certo tempo para ganhar, como eu disse, a plenitude das suas capacidades propulsivas e superar a braçada, que é o certo. Leva um certo tempo. Tenham paciência, porque a pernada de peito vai chegar lá. Leva um certo tempo, não é uma coisa simples mesmo. Tenham paciência consigo mesmos, né? E que vocês vão aprender, que vocês vão desenvolver e vão chegar lá. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que essa eficiência propulsiva que eu estou falando tanto aqui da pernada do peito, ela depende também de um outro elemento coordenativo do nado peito, que é o deslize. Logo depois que o indivíduo faz a pernada do peito, ele tem que dar uma paradinha para deslizar, para deixar o corpo andar. Então o nadador de peito ele faz braço, respira, perna, pausa de deslizamento. Braço, respira, perna. Braço, respira, perna. Uma pequena pausa, paradinho, lá, quietinho, paradinho, deixando o corpo... Pausa de deslizamento. Essa pausa ela é muito evidente quando a gente nada, faz o nado peito nadando em velocidade moderada. Quando a gente faz em velocidade mais rápida, essa pausa diminui, ela fica mais discreta.
mas ela não deve desaparecer. Mesmo nadadores competitivos, mesmo velocistas de nado peito, devem manter essa pausa de deslizamento. Tinha um nadador japonês, há uns anos atrás, já está aposentado hoje, né, chamado Kosuke Kitajima. Ponham esse nome lá no YouTube, aqui no YouTube, vejam lá os vídeos dele, como ele dava essa pausinha de deslizamento e chegava na frente dos outros. Ele era um nadador muito bom nessa pausa de deslizamento. Ponham lá para vocês verem. Então essa pausa de deslizamento deve ser valorizada pelo professor desde os educativos. Quer dizer, quando o nadador pega a pranchinha, vai fazer perna de peito, não é para fazer perna, 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 perna. É perna, dá uma pausa. Perna, dá outra pausa. Perna, dá outra pausa. Então sempre dá uma pausa de deslizamento depois da ação propulsiva, para o nadador já ir incorporando essa pausa no padrão motor do nado. E que essa pausa deve acompanhar o nadador, porque ela vai ajudar a pernada a ter a eficiência propulsiva que nós precisamos e que nós estamos buscando. Tá bom? Então essa é a segunda dica. E a terceira dica é uma dica de natureza clínica. Assim, muitas vezes nós recebemos alunos na natação, alunos que vêm com problemas de coluna, dores na coluna, hérnia de disco, alunos que estão se recuperando até de cirurgias na coluna, artrodese, várias coisas assim que podem acontecer, e o aluno já fez a cirurgia, já se recuperou com o fisioterapeuta e agora o médico encaminha para aula de natação e tal. E muitas vezes o médico manda com umas restrições parciais, por exemplo, pode fazer natação desde que não tenha impacto e evitar o nado borboleta. Na maioria das vezes os médicos fazem uma restrição apenas ao nado borboleta. Óbvio, por causa daquela mobilidade toda que exige da coluna, a coluna mais quietinha, nessa retomada de atividade, é bom para não doer, para não comprometer o tratamento, ok. Mas o nado peito não é um nado inócuo não, viu gente? Não é. Precisa ter um certo cuidado com ele e é muito fácil da gente explicar. Porque o nado peito, como ele é o único que tem a propulsão concentrada nas pernas, as pernas, durante o nado, acabam empurrando o nadador à frente. Diferente do crawl, do costas e do borboleta, que a ação propulsiva é majoritariamente dos braços. Então o nadador está movimentando os braços e o corpo dele, o tronco, quadril, pernas, tudo que fica para cá, está sendo tracionado pela sua cintura escapular. A cintura escapular traciona o nadador no crawl, no costas e no borbo. Traciona. Essa tração provoca uma tração também, provoca que a coluna seja também tracionada. Portanto, as vértebras tendem a se distanciar e aliviar os discos intervertebrais. Olha que bacana. Então, os nados alternados, né, vamos tirar o borboleta de fora, porque ele exige muita mobilidade, como eu falei, crawl e costas tracionam a coluna, ajudam a distender, a aliviar a pressão sobre os discos intervertebrais. O nado peito não é um nado cansativo, não exige a mobilidade de coluna que o nado borboleta exige, mas como a propulsão é concentrada nas pernas, o nadador, ao invés de ser tracionado pela cintura escapular, ele é empurrado para frente pela sua cintura pélvica. Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Faz a pernada e empurra, vai empurrando, vai empurrando. Esse sucessivo empurrar para frente faz com que as vértebras vão se comprimindo, vão se aproximando, portanto, apertando os discos intervertebrais que estão machucados, que estão doloridos, que estão em tratamento. Então, o nado peito, eu tive muitos relatos de alunos em que eles falam, poxa professor, quando eu retomei o nado peito, a dor voltou. Não voltou intensa como eu tinha, mas a dor voltou. E é normal, principalmente na coluna lombar. Precisa tomar muito cuidado com o nado peito. Então, voltou a fazer voltou a fazer natação. O médico liberou. Evita o borboleta, pode fazer natação. Crawl costas. Vai dar o nado peito?
passa um pouquinho de nado peito e vai perguntando, doeu? Doeu? Não doeu? Doeu na hora? Não doeu na hora. E no dia seguinte, doeu? Aula passada. Você fez. No dia seguinte, sentiu alguma dor, algum desconforto? Tal. Se não doer, não sentiu nenhum desconforto, continua. Continua porque o nadador é capaz já de fazer isso. Se aconteceu qualquer problema, para e mantenha-se apenas nos nados alternados, crawl e costas, que aliás era a conduta de segurança que eu tinha. Na maior parte das vezes, mesmo que o médico fizesse uma restrição parcial só relativa ao nado borboleta, eu restringia também o nado peito. Restringia. Às vezes eu dava um educativo, sabe qual? Aquele braço de peito com respiração e perna de crawl. Às vezes até com flutuador para ajudar. Fazia isso só para não abandonar completamente e tal. Mas eu evitava a pernada do nado peito, porque a pernada do nado peito tem essa característica. Essa característica, vamos chamar, compressiva com relação à coluna. Ela comprime a coluna. Isso não é bom para quem está em tratamento. Tá bom? Então são essas três coisas que eu queria deixar claro. Primeiro, que a eficiência propulsiva é uma coisa que vai levar algum tempo para chegar lá. Segunda coisa, essa eficiência propulsiva depende do deslize. Não esqueçam o elemento deslizamento, não esqueçam. E terceira coisa, se vocês receberem alguém que tem dor nas costas, que está em tratamento, seja de que tipo for, mesmo que o médico só faça a restrição com relação ao borbo, muita atenção no nado peito por conta dessa pernada, porque ela vai comprimir, então pode trazer dores, aí você para. Tá bom? Por hoje era só isso, eu queria dar esse toque. Isso é um assunto que eu já abordei há muito tempo atrás, mas é como eu disse, meu canal tem 10 anos, tem 700 e tantos vídeos, o vídeo está lá escondido lá atrás. Então eu pego aqueles vídeos bem antiguinhos, vejo o número de visualizações e os mais visualizados eu resgato, eu trago para cá e refaço como esse que eu fiz agora. É um vídeo que eu já fiz há muito tempo atrás e estou refazendo. Tá bom? Se você gostou, por favor, C aqui, curte, compartilha e comenta. Você já fez o nado peito? Já sentiu dor nas costas por conta do nado peito? O nado peito exigiu de vocês? Vocês demoraram muito tempo para ter aquele nado peito com aquela perna bem propulsiva, bem legal? Ou aprender? Tem gente que aprende rapidinho, viu gente? Tem gente que, nossa, parece que tem uma inteligência motora mais aperfeiçoada assim, aprende rapidinho. E tem nadador que demora para conseguir uma eficiência boa na perna do nado peito. Ela não é uma perna muito fácil não, ela é uma perna que pode dar trabalho. Tá bom? E continue mandando para cá suas sugestões, porque você já sabe, aqui nesse canal, as melhores viram vídeo. Tchau!